noite para todos. Nádia, Luana. Boa noite, Nelma. Vamos hoje falar. Vamos ver se hoje a tecnologia funciona legal. Você não está com eco hoje, né? Já está funcionando, estamos bem. O Sem eco. fone, sem eco, o fone funciona. Eita, legal. Ah lá, a Nádia falou que sim. Que bom, graças a Deus. Nádia, Tudo legal. certo. Vamos embora então. Vamos começar. É, A Nádia já me conhece, né, Nádia? Foi a Nádia que fez a pergunta da última live? Não. Foi ela? Sim, foi. Então, Nelma, Nádia, você é a culpada da gente fazer essa live hoje. Então, eu sou a Ieda Gonçalves, né? Para quem não me conhece, que está entrando, muito obrigada por participar. Eu sou psicanalista e terapeuta quântica. E a Nelma é professora de yoga e também é terapeuta. Inclusive, participamos de algum curso juntos, né? O Propósito da Vida. E também uma outra terapia quântica que a gente participou. Muito legal. A última live a gente falou sobre a morte. E aí a gente respondeu uma pergunta que foi feito que se a alma, a pergunta era, a alma acompanha, né, após a morte, como é que funciona a consciência, não a alma, desculpa, a consciência após a morte. E aí eu falei que talvez seria interessante a gente falar sobre os corpos da consciência, né? Conversei com a Nelma gostou do assunto e estamos aqui, né, Nelma? A gente participou de alguns cursos através da Quanto Academy, né? Que foi o que trouxe o Amit Goswami, que é o físico quântico, para o Brasil, para poder passar esses conhecimentos. Então, a gente se baseou nessa teoria do Amit Goswami através da Quanto Academy. Certo, Nelma? Sim. Quer falar um pouco Então, do seu trabalho também? bem, trabalho com yoga, trabalho com o mapa numerológico natal, que é uma ferramenta de autoconhecimento, e terapias como EFT, entre outras, né? E a gente está aqui com o propósito de ajudar aos que se interessam a expandir cada vez mais a consciência, né? Então a gente trouxe o tema da morte porque é uma questão que faz parte do nosso ciclo de vida, do nosso dia a dia. E nessa linha de pensamento, a visão quântica responde muitas questões, né? E a questão da consciência, feita pela Nádia aí, deixou a gente bastante inspirada. Então eu já começo aí com umas perguntas para a Ieda. Na visão da física quântica, quantos corpos existem de consciência? Quais são esses corpos? E também que você conceitue consciência, né? Então, foi bom a Nelma falou que a gente está numa nova visão de mundo, porque realmente o meu projeto, né, eu iniciei esse projeto que chama Árvore da Vida, que é essa nova visão de mundo. Foi muito bem lembrado pela Nelma. E a gente está fazendo essas lives justamente para que a gente tenha um conhecimento maior de uma outra visão, não só esse mundo materialista. Então, a consciência para o mundo quântico, né, para a nossa visão quântica, é a base de tudo. Né? A matéria diz que não, que os pensamentos, que a intuição, o sentimento são resultados da matéria.
Porém, como eu citei, nós estudamos através do Amit Goswami, que é um físico quântico. Nas pesquisas dele, né, da física quântica, não só dele também, foi detectado, foi percebido que tudo são possibilidades, né? Então, toda essa visão de pensamento, de intuição, de sentimento, são possibilidades, são ondas de possibilidades, né? E a matéria é uma das possibilidades da manifestação da consciência. E por isso que a gente diz que a consciência é a base de tudo. Porque nessas pesquisas foi detectado que tudo é onda de possibilidade, né? Caso vocês não tenham dúvidas e queiram perguntar, fique à vontade, porque realmente esse tema ele é bem instigante, né? E a gente não está acostumado a ver dessa forma. Então, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Se souber responder, eu respondo, senão eu falo, não sei, tá bom? Então, quais são os corpos, né? Nós temos o corpo físico, o mental, o vital, né? O mental seria o significado. E o vital, a gente chama de Ti. No yoga, a gente chama de prana, né, Nelma? Prana. E também temos o supramental, que é a intuição. Esses quatro corpos, ele compõe a possibilidade da manifestação da consciência. Então, também temos a consciência. A consciência em si também é um corpo, né? Então, seria 5. Vital, mental, físico, supramental e a própria consciência. Se vocês não concordam, pode questionar. Estamos aqui justamente como a Nama falou, para passar esse conhecimento, né? E na visão do mundo quântico, é assim que a gente entende que seja os 4 corpos da consciência. Ficou claro, Nelma? Sim. E o conceito da consciência, como você conceituaria a consciência, Eda? Então, mais uma vez eu vou ter que falar sobre o materialismo, né? A gente está tão acostumado a ver, a gente está acostumado a acreditar. Deixa eu arrumar aqui, essa lâmpada, ela está caindo, estou tentando arrumar ela para... Tá, ai, ela não quer ficar quietinha. Então, o materialismo diz que a consciência está no cérebro, que mais uma vez a gente, aqui na matéria, a gente costuma acreditar só naquilo que a gente vê. A gente não consegue acreditar naquilo que a gente não vê, né? E nas pesquisas, mais uma vez, chegou-se no termo que não chegou nesse termo que seria o cérebro, e sim seria ondas e possibilidades, mais uma vez. Mas deixa eu ler aqui para ver se eu não estou repetindo. Então, todos os objetos, eles são ondas de possibilidades, e aí a gente consegue entender que todo o nosso mundo material, tudo que a gente vê para a física quântica é uma ilusão, né? Por quê? Se os objetos são ondas de possibilidades, a gente tem que acreditar que pode acontecer. Existe a possibilidade de acontecer. Entendeu? Essa é a visão do mundo quântico. Por que eu estou te falando? Por que eu estou falando isso? Na pesquisa do Amit Goswami, ele pesquisou que o elétron, ele existe como uma onda. E essa onda está no espaço-tempo. Esse elétron, enquanto onda de possibilidade, enquanto ele é uma onda de possibilidade, ele tem várias posições. E existe um observador
para escolher essa posição. E quem são esse observador? Esse observador somos nós seres humanos que escolhemos a posição do elétron. Que aí ele pode se tornar realidade. Então, nessas pesquisas dele, ele percebeu que não é o cérebro que escolhe, e sim a consciência. Por isso que a consciência é a base de tudo. Mais uma vez, não o cérebro. Porque se o materialismo falou que é o cérebro que diz tudo, que funciona, que é o cérebro que está nos nossos sentimentos, e com as pesquisas disseram que não, que isso foi realmente, isso tem, inclusive eu até posso indicar um documentário que chama Quem Somos Nós, que lá existe essa pesquisa e essa, como é que se diz, a dupla fenda, aquela... Ele coloca essa pesquisa da dupla fenda mostrando como é que nós escolhemos, como é que funciona esse escolher. É muito interessante inclusive o Amit Goswami, esse físico, ele está nesse documentário do Quem Somos Nós. É um documentário bem antigo, mas ele explica exatamente essa nova visão de mundo. Como que a gente escolhe. E quando a gente escolhe, quando a gente observa, o que acontece? Por isso que foi detectado que é a consciência, que é algo sutil, que nós não estamos acostumados a ver. Nós estamos acostumados a ver apenas a matéria. Tudo a gente está acostumado a pegar, a acreditar naquilo que a gente pega. E não é bem assim. Tô complicando muito? Não, está respondendo, né? Como facilitar esse conceito, o Ieda? Então, como eu disse, né, nessa fala do Amit, eu vou transmitir para vocês exatamente como ele explicou essa analogia, uma analogia para facilitar. E aí eu vou ter que olhar um pouquinho aqui na minha colinha, porque realmente, para explicar, para ficar um entendimento legal, eu vou ler o que eu escrevi para que vocês consigam facilitar esse entendimento, tá? Então, ele deu um exemplo de um computador. O computador tem um hardware, que são as conexões, que são a carcaça, né, do aparelho do computador. Porém, o hardware ele não funciona sozinho. Ele tem um software. O software é o programa que faz funcionar. Então, o software e o hardware, eles trabalham juntos. Um não funciona sem o outro. Então, essa analogia que ele fez é o seguinte: o hardware é o nosso corpo físico. E a consciência faz a vez do software, né? Então, o que a consciência faz? Ela executa funções, assim como o software executa os programas no computador. Então, as funções dos nossos órgãos, eles são ditados por esses corpos morfogenéticos, que são esse software, que são esse programa, né? Que é o nosso corpo vital. Então, o software, ele comanda o hardware, né? E o nosso corpo físico comanda o nosso vital. Certo? Então, cada órgão do próprio software é correlato. E a totalidade dos softwares vitais que estão no físico chama-se vital, o corpo vital. A totalidade de todos os softwares estão no corpo físico, que nós chamamos de corpo vital. Deu para entender? Então, as funções vitais nós temos como se fosse um software. Quando nós viemos para esse mundo, nós já trouxemos no nosso software
o nosso programa um programa universal. Nós trouxemos esse universal. Ele já vem de fábrica. Então, nós já carregamos isso, né? E para que a gente possa aumentar esse software, aumentar esses programas, nós temos que criar, né? Nós temos que criar novos programas para que a gente possa evoluir. Senão a gente fica só com aquele de fábrica, né? Por exemplo, para simplificar, quando a gente vem, a gente já sabe que tem que mamar para sobreviver. Então, a gente tem um instinto de procurar o peito da mãe. Isso é um software que vem com a gente. Nós temos o instinto de andar, né? Quando a gente vai andar, a gente dá um passinho de cada vez. Então, isso é um software que vem de fábrica. E tem o software de eliminação. Aí eu já vou prolongar mais a nossa conversa e caso vocês tenham dúvidas, a gente para e explica direitinho. Como não tem dúvidas, eu estou indo, tá bom? O software de eliminação, quer dizer, o programa que nós temos de eliminar é o nosso chakra básico, que nós temos 7 chakras, né? O nosso chakra básico é o que elimina. Então, esse chakra básico, quando ele não está bem resolvido, quando ele está com alguma dificuldade, a gente sente medo. Porém, existe também pessoas que acrescentam outros softwares e têm a coragem. Tá, gente? Eu estou falando sobre software e hardware para vocês entenderem como funciona. Tá bom? Se vocês não entenderem, pode colocar aí. Eu não estou entendendo nada que você está falando. A gente tenta explicar de outra forma. Mas é uma maneira que o Amit Goswami passou para facilitar e eu estou passando também a mesma fala dele. Então, essas pessoas, elas criam um novo software e a partir desse software, a gente chama de corpo supramental. Para vocês entenderem o que é o corpo supramental. Ele transforma o medo em coragem. Então, ele adquire um novo programa e ele transforma a Nádia está falando, é uma analogia. Exatamente, é uma analogia. Ele transforma o medo em coragem. Você vê como nosso corpo físico também é inteligente, não é? Basta a gente querer ir atrás. Porque quando a gente adquire essa coragem, o medo vai embora. Não que também não vamos entrar nessa questão do medo, mas o medo às vezes também é necessário, né? Então, só para facilitar que, além do nosso software de fábrica, a gente pode adquirir esse software da coragem, que é ótimo, né? Então, a função mais incrível do supramental, que é o chakra do coração, né? O supramental permite revelar funções mais elevadas dos chakras. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. É o chakra do cardíaco. Eu falei do chakra básico, né? Que tem o medo. E agora eu estou falando do chakra cardíaco, que também está no corpo supramental. Certo? E no chakra cardíaco temos a glândula timo, que é a sede do sistema imune, que é a defesa do corpo. Olha só como é importante esse conhecimento para a gente ver como a gente funciona, né? Aonde está essa glândula timo? Como a gente pode acionar, né? Como a gente pode nutrir essa glândula, né? Para que a gente tenha um estado melhor, né? Um bem-estar melhor. Então, quando esse supramental entra em cena, nós nos tornamos vulneráveis. E o nosso sistema imune entra em suspensão e ativa uma nova função ao coração, que é o amor. Olha que lindo.
Então, é mais um software que entra aí no chakra cardíaco para que essa glândula timo seja ativada o amor. Então, também é uma glândula super importante para que a gente olhe para ela, né? Olhe para essa glândula timo. Todos esses corpos são interessantes, são o que move, né? O que nos move. O supramental, ele permite revelar funções elevadas nos chakras. Aí nos chakras, quem pode falar bastante é a Nelma, porque a Nelma, ela entende tudo disso, né? Professora de yoga. Então, para concluir aqui a nossa analogia do software, a mente racional é chamada de racional porque ela é lógica. Então, o computador é lógico e a nossa mente é lógica. Mas os sentimentos não são lógicos. Nem os sentimentos e nem os pensamentos são lógicos. Por isso são quânticos. Olha aí, tá vendo? Como é uma coisa... Não é tão complicada, é que a gente não tem mesmo essa forma de pensar. Mas se a gente pensar, se não são lógicos, são quânticos, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais. Então, esse nosso corpo vital, ele não é lógico, certo? Ele é quântico. E o corpo vital mais o corpo físico formam uma unidade. E um não funciona sem o outro. Então, como o hardware não funciona sem o software, o corpo físico não funciona sem o vital. Então, é uma unidade só. Assim como o hardware, eu já falei isso, né? Então, juntamos o corpo físico, o mental, o vital. Nós temos o supramental, e que é os pensamentos e sentimentos. Os pensamentos, os sentimentos positivos, nós chamamos de alma. Profundo isso, não é? Eu até ouvi a música Alma antes de começar a live, porque eu amo essa música. E pena que não vai dar tempo, né, da gente colocar, mas essa música realmente, se você assistiu o clipe dessa música, que a Zélia Duca canta, é exatamente tudo que nós estamos falando, a escolha, ela mostra, né, a pílula vermelha e a pílula azul, eu estava olhando com mais detalhes. Então, o que você escolhe? A azul, você permanece na zona de conforto. E a pílula vermelha, você vai para uma nova visão de mundo. Você vai ver o que você nunca viu. Você vai conhecer o mistério, né? Você vai conhecer o desconhecido. Você vai entrar no desconhecido. Certo? Então, como nós nutrimos esse corpo? Para a gente concluir, para a gente terminar. Estou terminando de falar, viu, Nelma? Para nutrir esse corpo, eu acho que é importante também a gente saber quantos corpos tem na consciência e como a gente pode nutrir, né? O corpo físico a gente nutre com atividade física e também com alimentos saudáveis, de preferência, né? O vital a gente alimenta, a gente nutre com yoga, né? A gente nutre com massagem, com alongamento, com tai chi. Tudo são energias que movimentam os chakras, né? Mais uma vez entrei nesses chakras, que a professora Yoga pode falar melhor que eu. O corpo mental, a gente nutre com meditação. E a alma? Como a gente nutre a alma? Com criatividade. Criatividade é o caminho para criar o corpo da alma, como também para a nutrição. E a consciência em si, e a consciência em si, que é a consciência em si? Que é um dos corpos que faz a consciência, né? Que
que engloba na consciência. Nós chamamos de Deus, ou do que você quer chamar. Mas essa consciência em si, a gente chama de Deus. E Deus, na física, na visão da física quântica, está dentro de nós. Nós somos essência pura, nós somos centelhas divinas. Nós somos esse Deus que precisamos nutrir. Como a gente nutre essa nossa alma, né? Essa nossa essência? Estando em conexão. Nós estamos conectados. Quando a gente não está conectado, quando a gente não está com essa conexão, nós temos a possibilidade de termos depressão. Por isso, a gente tem que ter essa conexão. E aí, quando a gente está com essa conexão, quando estamos conectados, nós sentimos liberdade, nós sentimos criatividade e nós sentimos felicidade. Tudo de bom, não é? E como a gente nutre diariamente, nos inspiramos. Nós nos inspiramos, nós temos inspiração para a gente ter essa conexão. Porque a nossa centelha é tudo amor, é puro amor. Então, nós temos que sentir esse amor. Para sentir esse amor, nós temos que ter essa inspiração. Nos inspirar na natureza, nos inspirar no que você achar melhor. Não você mesmo, por que não? Olhar no espelho e se inspirar, aceitar você como você é, né? Nos aceitar. Eu também me incluo, não é você. Nós. Nos aceitarmos como somos, com nossos defeitos, com nossas falhas. Isso é nos inspirar. E também a inspiração estar em sermos justos com nós mesmos, sermos justos com o próximo, nos amarmos o próximo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente nutre a nossa alma e a gente não desconecta, a gente não fica sem conexão. E para finalizar, eu trouxe o que realmente o Amit falou e eu vou falar exatamente como ele falou. Jesus já dizia que o Espírito é o único que nós damos pouca nutrição e recebemos 100 vezes mais. Olha só. Então, vale a pena a gente nutrir a nossa alma, vale a pena a gente ter essa inspiração, ter essa inspiração e essa, como é que se diz? Essa felicidade, essa criatividade. Nutrir os nossos corpos para que essa criatividade crie mais novos softwares, né? Novos programas. E assim a gente evoluir para uma vida melhor, para um mundo bem melhor. É isso, gente. Falei muito? Não, Ieda, é bem interessante tudo isso, né? A física quântica, ela já te sugere energia, né? Falar sobre energia, né? E você falou sobre os sistemas energéticos que constituem o corpo, a nossa existência, né? E aí eu lembro, aproveitando uma das suas falas, eu lembro de um corpo, por exemplo, sem vida. Se você tem um corpo sem vida e se você coloca um oxigênio ali, esse corpo ele não reage. Esse corpo ele perdeu a vida dele, né? Então o que está faltando ali? Vida, energia, né? Então tudo é energia. E quando a gente tem essa visão limitada de materialismo, onde você só consegue aceitar a existência do que você vê, do que você toca, você tem uma limitação em perceber outra realidade, né? Uhum. A realidade, por exemplo, da energia. Se tudo é energia,
E se a energia ela não acaba, ela está sempre se transformando, como a gente aprende lá na física, né? Então, quando o corpo termina a sua função, entra no momento da morte, e depois ele funde-se, essa energia ela foi transformada. Então, é uma realidade que ela existe de fato, né? Uhum. Então, para onde foi essa energia? O que aconteceu com quem estava há pouco falando, se interagindo no mundo que a gente conhece e, de repente, essa consciência aí não está mais aqui no nosso presente, não está conosco, né? Então, a importância de ter um conhecimento sobre o assunto, principalmente para tirar um pouquinho a gente da ignorância e para ter essa facilidade, ou pelo menos ter menos medo de falar sobre o tema de morte, que é uma passagem que todos vão fazer, é um dia a dia que está presente em nossas vidas, né? Então, admitindo essa outra possibilidade de existência, admitindo essa outra realidade, você começa a perceber que realmente existe um sistema de energia, que basicamente ele pode ser formado por 3 elementos que a gente poderia aqui selecionar: os canais energéticos, que a gente no yoga chama de nadis, o centro de energia, que são os chakras, e os corpos energéticos, né? Cada elemento, ele vai interagir promovendo essa existência. E esse conhecimento e percepção começa a explicar muitas coisas que sentimos, mas a gente não dá muita importância. Então, a intuição, a percepção de medos, como explicar essas emoções, como o medo, por exemplo, né? Onde que ela está localizado no nosso corpo? Ela existe, de fato, no corpo físico, regiões do seu corpo que você tem um registro, mas ela está conectada com esses corpos mais sutis que existem. Então, falando desses corpos energéticos, segundo a visão do yoga, nós vamos ter a poucos centímetros do corpo físico uma camada em que a gente chama de corpo etérico. Essa camada ela vai ter a função de perceber as sensações físicas, por exemplo, calor, frio. Esse corpo etérico ele vai ter essa percepção. O corpo seguinte a gente pode chamar de corpo emocional. Então, as emoções, as raivas, como emoções, enfim, várias emoções que a gente tem, não estou recordando de todas agora, ela vai estar localizada nesse corpo que se afasta mais. Então, olha, a gente já passou por um corpo que está a poucos centímetros, em seguida tem um outro corpo, formando realmente camadas, né? Nós vamos ter, na sequência, o corpo emocional, do corpo emocional, o corpo mental. Esse corpo mental, ele vai ser o portador de pensamentos, de analogias que você faz no seu dia a dia para resolver problemas ou pensamentos que surgem. Após esse corpo, a gente tem o corpo espiritual, que vai fazer essa conexão com um mundo mais sutil e com o nosso mundo material. Todas essas composições de corpos, na verdade, eles se interagem, eles estão interconectados. E cada corpo vai conectar com um centro de energia que nós chamamos de chakras. Então, você falou do primeiro chakra, que está localizado abaixo da sua medula, na região sacral, na região pélvica, né? E esse chakra, como bem você colocou, é responsável pela eliminação, é um chakra que vai te aterrar, que vai te trazer para o planeta
que vai ajudar você a ter as funções do dia a dia, mas ele precisa estar em equilíbrio e harmonia, para que você não tenha, por exemplo, um medo presente na sua vida em cada situação diferente. Então, como pode ver, são temas complexos que precisam ser falados e entendidos com calma. Eu não quero me estender muito aqui. A gente tem uma proposta de fazer 30 minutos de live, já passou desses 30 minutos. Já passou? Então, já passaram, né? Falei Então, muito. eu proponho a gente, na próxima live, iniciar com esses corpos energéticos, falar desses chakras, quais são a função de cada chakra, né? Como ele está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí a gente pode ter essa oportunidade de trazer esse conhecimento mais próximo, né? E começar a expandir mais a nossa consciência, que é o que a gente quer para todos, né? Então, Exatamente. é o que eu tenho a falar hoje e eu achei muito bacana as suas colocações e física Consegui. quântica, aos pouquinhos a gente vai se familiarizando. São conceitos que muitas vezes não são lineares, a gente está acostumado com aquele conceito linear, né? Mas com a convivência, com o compartilhamento e você fazendo leituras, pesquisando principalmente na internet, tem bastante coisa interessante, né? A gente começa a ter mais consciência disso tudo, né? Alguém mandou uma mensagem. Nádia, foi Então muito tá bom, a interessante Nádia. a live. É um assunto que quer muito mais conversa. Então, E Nádia, como eu disse no começo. Fala. E eu gostaria, assim, a gente sempre fica pedindo, né? Mas que na próxima live a gente tivesse mais participação das pessoas para que a gente possa interagir, né? Então, Então eu falei um eu vou monte de deixar. física quântica, ninguém perguntou nada, ou não entenderam nada. Eu Mas é expliquei muito assim, bem. aos pouquinhos a gente vai se acostumando, se inteirando, né? Ieda, obrigada pela oportunidade. Todos aqui presentes, muito obrigada, muitas bênçãos. E vamos continuar, né, nessa caminhada aí de entendimento, Exatamente. que sair da escuridão para a luz. Para quem entrou agora, muito obrigada pela participação. Quem tiver dúvidas, essa live vai ficar no meu Instagram, pode deixar lá as dúvidas, eu respondo, tá? Se possível, também eu vou passar para o YouTube, porque como uma segunda live, né? É a segunda live de muitas que nós vamos fazer, é a segunda hoje. Nós vamos fazer várias, porque é um assunto que exige muito mesmo esclarecimentos, como disse a Nádia, precisa muita conversa, a gente não consegue entender assim num bate-papo só, num pouco tempo como esse. Mas estamos aqui para responder perguntas. Se vocês não tiverem perguntas hoje, pode deixar no meu Instagram ou então no meu WhatsApp, fique à vontade. A gente vai esclarecendo e a gente vai aprendendo uns com os outros. É esse o nosso objetivo desse projeto, A Árvore da Vida. Né? Uma próxima a gente vai falar para vocês como é que vai ser sobre o energético, corpo energético? Corpos energéticos, e aí a gente fala sobre os chakras. Isso, aí eu vou deixar a Nelma falar mais do que eu hoje. Ok? Tá tudo bem. Gente, muito obrigada. Beijo a Obrigada todos. mesmo pelo carinho. Um beijo. Até a próxima.